Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Abrimos com uma medida do Governo que quer pagar aos desempregados para trabalharem longe de casa. O objetivo é incentivar a aceitação de empregos de curta duração, nunca mais de 4 meses, a pelo menos 100 km da residência. A medida faz parte de um pacote de incentivos à mobilidade que é apresentado na concertação social. No que respeita ao apoio à mobilidade permanente, o Governo propõe a comparticipação dos custos da viagem da família, um valor que é pago de uma vez ao desempregado no início do contrato de pelo menos um ano. Para além destas medidas, o Governo leva também à concertação social a proposta de estágios para desempregados de longa duração. Uma medida então de concertação social. Narciso Miranda, quais são os pontos positivos desta medida? Aparentemente esta medida é toda ela positiva, mas é só aparentemente. Apesar de tudo, eu acho que esta questão do subsídio de deslocação para incentivar alguma mão de obra, trabalhadores, portanto, a aceitarem trabalhar a uma distância nunca superior a 100 km da sua casa, é uma medida positiva. Quanto aos estágios, é encanar a perna à rá, como se costuma dizer. Nós vamos ter mais medidas deste género, portanto, é natural. É uma forma também de baixar o desemprego. Exatamente. Estágios. Eu acho que o objetivo central é esse, é só baixar o desemprego, porque este ano é ano de eleições. Vamos ter eleições legislativas. Nós vamos ser chamados em setembro a decidir qual o governo que queremos para os próximos 4 anos, para 2016, 17, 18, 19. E, portanto, este governo aproveita essa oportunidade com algumas medidas aparentemente simpáticas para, naturalmente, objetivos eleitorais. Este e qualquer outro. Fique claro que eu não estou a dizer que só este governo é que atua desta maneira. Todos os governos, no último ano das eleições, nos últimos meses do seu mandato, praticam atos eleitoralistas. É o que está a acontecer. E apesar de tudo, eu acho que isto tem uma pequena nota positiva, é que para as pessoas que estão desesperadas, que enfrentam dificuldades de emprego e sobretudo as pessoas que enfrentam dificuldades que estão no desemprego de longa duração, mesmo sabendo-se que isto é uma situação excepcionalíssima e casuística, portanto pontual, durante um pequeno período de tempo, mais vale isto do que nada. Mas para a questão de fundo, que é combater o desemprego, isto vale muito pouco. De facto, muito pouco mesmo. Acaba também por ser um incentivo à mobilidade? Não, a primeira medida é um incentivo à mobilidade, claramente, e é positivo. E é um incentivo a que as pessoas se disponibilizem para, se tiverem que fazer um pouco mais de esforço, o façam para segurarem os seus empregos, para conquistarem emprego, para segurarem empregos. De maneira que, quando aparece um governo a subsidiar deslocações até uma distância máxima de 100 km, é um sinal razoavelmente positivo. Hoje há muita gente que não tem qualquer subsídio e trabalha a 50 km de distância, a 60, a 70, suporta os custos e às vezes até suporta custos pesadíssimos, que subtraídos ao que recebe do ordenado, o ordenado fica muito mais magro. Portanto, nesse aspecto a nota é positiva. E a proposta de estágios? A proposta dos estágios é menos positiva pelas razões que eu acabei de dizer, porque é uma medida transitória. É uma medida que é positiva apenas para aqueles que vão beneficiar dos estágios, que vão ser poucos. Mas não é uma medida que combate o desemprego. É uma medida que vai baixar o número de desempregados, mas só durante um pequeno período de tempo. Depois volta tudo ao mesmo. Portanto, são situações muito transitórias, muito casuísticas, que não resolvem o problema de fundo. Nós precisamos é de criar empregos com caráter definitivo. Nós precisamos é de baixar o desemprego. Nós precisamos de encontrar respostas para os jovens que são obrigados a abandonar as suas terras, o país, para ir para longe, deixam as famílias, há uma destruturação das famílias com essas saídas. Precisamos de arranjar emprego para esses jovens, para os segurar. São jovens talentosos, são jovens criativos, são jovens em que nós apostamos, nós gastamos dinheiro nos seus cursos e eles agora vão pôr a sua capacidade de trabalho, a sua competência, o seu saber ao serviço de outros países, ao serviço de outras comunidades. Nós precisamos é de encontrar respostas
E também precisamos encontrar respostas para o desemprego de longa duração, que é desesperante, obviamente. Era isso que lhe ia precisamente dizer, o desemprego tem sido, digamos assim... O desemprego de longa duração é a questão mais dramática que existe para as pessoas atingidas, porque as pessoas vão perdendo a esperança. À medida que o tempo vai passando, eles cada vez mais perdem a esperança. E há vários fatores que condicionam a esse desemprego de longa duração. Há muitos fatores, nomeadamente também a idade, a qualificação. A idade, a qualificação, porque as pessoas mais velhas são as menos qualificadas, em termos percentuais, obviamente. E, portanto, são as que têm mais dificuldades de emprego. Têm uma dupla dificuldade de emprego. Dupla ou mais, até, porque a primeira idade, os patronais põem algumas reservas. Segundo, o problema da qualificação. Terceiro, o problema da inadaptação relativamente a fazerem qualquer serviço. Um jovem adapta-se muito mais depressa, consegue aprender muito mais rápido. Portanto, o emprego de longa duração é um grande problema social que nós temos. É um grande problema que o país tem que enfrentar. E não vale a pena iludirmos a questão, não é um problema apenas das pessoas que são vítimas do desemprego de longa duração, é um problema nosso, é um problema da sociedade, é um problema de todos, é um problema do país. E é o país que tem que resolver. Como é que se combate este desemprego de longa duração? Incentivando a economia, pondo a economia a mexer, criando condições para que as pessoas apostem, as pessoas que têm capacidade de investimento. Não vale a pena iludirmos a questão, quer dizer, não são os governos que criam empresas e criam os empregos, são os empresários. Os governos apenas criam as condições necessárias para que os empresários se sintam motivados e se sintam não só motivados, mas que sintam que vale a pena investir, que vale a pena apostar. É isso que o governo tem que fazer, é criar condições, desburocratizar o sistema, as câmaras, as juntas de freguesia, os governos, criar condições para que quem quer investir possa investir rapidamente e em força, criando empregos e, sobretudo, criando empregos capazes de absorver esta mão de obra indiferenciada e longa duração que anda para aí desperdiçada e que provoca todos aqueles problemas de ruptura social, problemas de insegurança, problemas de marginalidade, todos os problemas de vária ordem que vão minando uma sociedade, que vão contaminando e vão abrindo feridas que, mesmo que depois de ligeiramente curadas, são cicatrizes no tecido social graves que ficam com essas marcas para toda a vida. Muito bem. Narciso Miranda, ontem também foi uma notícia menos positiva, o naufrágio em Sintra com pescadores das Caxinas. Os pescadores novamente aqui a enfrentarem uma grave situação. Os nossos pescadores pertencem a uma franja da população que é uma franja de uma população mártir. Por esta ou por aquela razão, problemas de segurança, problemas de formação, problemas de agressividade do nosso mar, não interessa. Sei que é dramática esta situação. E é dramática a situação, sobretudo, curiosamente, nem é bem curiosamente, lamentavelmente aqui no Norte, aqui no Grande Porto, sobretudo ali Vila do Conde, Póvoa, Matosinhos, Póvoa, Vila do Conde, mas mais Vila do Conde, Póvoa. Se nós repararmos bem, durante 2004, nas Caxinas, na paróquia das Caxinas, foram dezenas os funerais que foram feitos de pescadores, uns apareceram sem vida, outros não apareceram, continuam perdidos no mar, nesse mar enorme, que tem uma riqueza notável, mas também tem uma agressividade que vai ceifando vidas dos pescadores. E agora, mais esta notícia trágica, não é só uma notícia triste, não é só uma notícia que nos contagia a todos, é uma notícia trágica. É dramático para as famílias, para os amigos. Quer dizer, já é dramático morrer alguém. A família, morre uma pessoa da família. É uma situação dramática, a morte traz sempre essa situação. Se for uma morte repentina, ainda mais dramático é. Se for uma morte por desaparecimento do mar, eu acho que as pessoas que me estão a ouvir podem fazer um pequeno esforço para imaginar o sofrimento daquela gente. Porque tem um sofrimento duplo, tem um sofrimento porque perderam, em princípio, é quase garantia, perderam o seu ente querido, mas também aquele compasso de espera é arrasador, destrói corações. E, portanto, aquelas pessoas sofrem duplamente. Aquela ansiedade, aquele desespero, aquela vontade, porque as pessoas chegam a um momento que já só querem ver o corpo, já não pedem mais, querem que o corpo do seu familiar apareça.
para fazerem um funeral digno, para se despedirem, para olharem para ele. E, portanto, é uma situação, de facto, dramática. E eu presto a minha homenagem aos pescadores, às famílias dos pescadores, que mesmo assim persistem, continuam a enfrentar a agressividade do mar. E lamento profundamente que às vezes façam aproveitamentos destas situações, que as pessoas apareçam aqui ou ali por objetivos políticos ou por objetivos partidários, ou até de protagonismos pessoais, de vaidades pessoais. Eu acho que nós devemos ser muito recatados e devemos atuar respeitando o sentimento desta gente. Aquelas famílias que saíram ontem de Vila do Conde e da Póvoa, sobretudo de Vila do Conde, acompanhadas, aliás, pela Presidente de Câmara, e que foram para o Sul na ânsia de poderem chegar à conclusão que o seu familiar vai aparecer, estão a sofrer profundamente. O seu coração está espedaçado. E nós temos que respeitar esses sentimentos. E eu presto-lhes a minha homenagem. E a minha gratidão por aquilo que eles fazem, pela coragem que eles têm, para nós podermos saborear nos pratos, na mesa, nos nossos almoços, jantares, um bom peixe. Porque é à custa deles, é à custa desse sacrifício, é à custa deste trabalho. E à custa destas vidas que se perdem também. E esta homenagem acho que é justo a gente transmiti-la em todos os momentos, renová-la permanentemente. E de facto o ano começa trágico para os pescadores portugueses. Narciso Miranda... Estamos a atravessar um período trágico para os pescadores, um período muito difícil. Os nossos pescadores, não só por causa destes acidentes, mas estão a atravessar um período muito difícil. Nomeadamente no que diz respeito à pesca da sardinha. À questão da sardinha, porque a sardinha é um bem que o nosso mar nos produz para nós e que é muito consumida, que é muito utilizada. E este problema das cotas atinge a pesca da sardinha no período em que ela é mais procurada, em que ela é mais desejada, em que ela é mais vendida, ou mais comprada, ou mais usada. E, portanto, é um problema complicado, obviamente, que os nossos pescadores estão a enfrentar. Como é que se ultrapassa este problema da pesca da sardinha? Eu não vou dizer demagogicamente o que muita gente para aí anda a dizer. Eu acho que é preciso encontrar um meio termo. Quer dizer, eu nem vou dizer que este problema se resolve administrativamente, acabando com as cotas. Também percebo as regras que o Governo tem que tomar em consideração, neste caso, e as regras comunitárias. Portanto, acho que tem que se encontrar aqui um meio termo. E o diálogo é sempre bom conselheiro. É sempre muito importante. Portanto, o conselho que eu daria, se me pedissem, era sentem-se numa mesa a discutir essas questões. Os representantes dos produtores, os representantes dos pescadores, os mestres podem nomear um ou dois seus representantes, com o governo, com as autarquias, discutirem a questão abertamente. Não discutirem naquela perspectiva de quem é que vai ganhar e quem é que vai perder. Porque isto não é nem um jogo de futebol. É discutirem sinceramente, de uma forma transparente, de uma forma clara, como é que se podem aproximar as posições para encontrar o equilíbrio que não destrua uma coisa para resolver a outra. Também é preciso termos isso em consideração. Portanto, seria o conselho que eu daria, dialogarem. E que não leve os pescadores também aqui a entrarem numa situação... E que não leve os pescadores a entrar numa situação de desespero. Porque as situações de desespero, numa situação destas, nunca dão bom resultado. Dão sempre maus resultados. E não esticar a corda demais, não deixar que o problema se arraste muito tempo. Quanto mais o problema se arrasta, mais as posições ficam enquistadas, ficam cristalizadas. Mais difícil é darem-se passos de aproximação, de negociação. Portanto, eu acho que a negociação deve ser feita o mais depressa possível. Para se resolver esta questão claro. Da pesca da sardinha, que afeta sobretudo os pescadores do Norte. Narciso Miranda, os hospitais podem contratar médicos e enfermeiros. Nós, nos últimos dias e até nas últimas semanas, temos visto diariamente os problemas que têm afetado as urgências dos hospitais, um pouco por todo o país. De facto, esta possibilidade de contratarem médicos e enfermeiros vem, de alguma forma, ajudar a suprir estas necessidades que têm surgido nas urgências dos hospitais. E não só. E a responsabilizar os hospitais. A responsabilizarem os locais onde as coisas acontecem. Porque esta coisa, se chutar para cima, é sempre o mais fácil. Esta coisa que normalmente acontece no país, a responsabilidade é de cima. A responsabilidade é do Ministro. O Ministro é que é o responsável. O Secretário de Estado é que é o responsável. É uma prática de sacudir a água do capote. E esta medida responsabiliza os próprios hospitais e as unidades hospitalares, que deixam de ter as desculpas de não encontrarem as soluções preventivas necessárias para evitar esta situação. Também há uma coisa que eu gostaria de dizer que foge muito do discurso politicamente correto. É que eu acho que nestes
períodos de pico, nestes períodos, de facto, as gripes atingiram uma camada da população muito significativa, porque ainda está muito frio, embora já começamos a sentir isto a desanuviar um pouco, e portanto, há de facto muita gente atingida pelas gripes e pelas constipações. Seguramente, eu vou dizer um número que não é muito à sorte, é um bocado por intuição, seguramente 1/3 das pessoas que vão para as urgências do hospital vão indevidamente. Não é preciso irem à urgência do hospital, congestionar um hospital central, congestionar todos aqueles espaços, perturbar aqueles espaços, quando podem resolver o problema na retaguarda, quando podem resolver o problema no centro de saúde, no médico familiar, às vezes um problema de uma pequena gripe, uma pessoa tem 37,5, 38 de febre, vai logo correr para o hospital, quando esse problema pode ser resolvido e ganha toda a gente ganha com isso, porque uma pessoa que vai para um hospital, que fica lá 10 horas, não ganha nada com isso. E, portanto, eu acho que está tudo mal. Se nós olharmos bem para a situação, está tudo mal. Portanto, eu acho muito bem que se tomem medidas, não só que desbloqueiem situações que são constrangedoras, que impedem encontrar os meios humanos necessários para responder adequadamente, em tempo oportuno, às pessoas que procuram o Serviço Nacional de Saúde, mas também é preciso tomar medidas que desbloqueiem esta situação, que resolvam este problema do congestionamento das nossas urgências. E, de facto, 2015 foi um início de ano mau para o setor da saúde. Muito complicado para o Serviço Nacional de Saúde, para todo o setor da saúde, foi muito complicado, foi dramático mesmo, não foi só complicado, foi dramático. Quer dizer, é caricato, é absurdo, é inacreditável, se eu disser, em condições normais, as pessoas ficam assim, como é que é possível isto? Morrerem pessoas nas urgências. Quer dizer, morrerem pessoas, não em casa, não por atraso de pedirem assistência, não pelo caminho, não dentro de uma ambulância, mas lá dentro do hospital. E morrerem ao fim de 6 horas de espera, 7 horas de espera. Isto é perfeitamente dramático. Isto pode acontecer no terceiro mundo ou em África. É dramático que isto aconteça na Europa e muito mais dramático que aconteça no nosso país. E isto aconteceu. E, portanto, é preciso tomar medidas para isto. Caso não é um caso, não é um caso isolado, porque um caso é um caso, não. Alguns casos. E outros que devem ter passado, não estou a falar em mortes, porque as mortes não passam despercebidas, mas que se calhar são dramáticos, são difíceis, mazelas muito complexas e que passaram despercebidos, que passaram no silêncio do sofrimento das próprias pessoas atingidas e das suas famílias. Muito bem. Em Lisboa, as restrições aos carros mais antigos no centro estão, de facto, a criar alguns constrangimentos. Vão criar muitos constrangimentos, vão criar muitos problemas, quer dizer, isto... Eu até acho interessante a medida, mas o problema, enquanto as pessoas não se auto-educarem, não se prepararem, não tomarem consciência destas novas regras, isto vai ser uma monumental confusão. E as multas também não são desmotivadoras. As multas... A sensação que eu tenho é que as pessoas, perante aquele valor das multas, dizem assim, vale a pena arriscar. Mas também é minha convicção que isto vai ser alterado e que aquilo vai ser mais pesado e que isto é para valer. Como é que podemos encarar esta medida? Pessoas têm que, é o que eu digo, ainda bem, mas as pessoas têm que se autoeducar. Como é que podemos encarar esta medida? Temos que encarar com uma grande realidade. Repare, saiu há pouco tempo e abordámos isto aqui há 15 dias, o problema dos sacos plásticos. Nós chegamos à Suíça e o cidadão... no outro dia, não era isso que eu ia dizer, no outro dia eu fui às compras e conversei isto com a menina que estava... Perguntei-lhe, então os sacos plásticos ainda existem? E a menina contou-me esta história muito interessante, eu fixei-me nela. Sabe, chegam aqui, às vezes, alguns cidadãos, sobretudo neste período das festas, fazem as suas compras e vão ao bolso e tiram um saquinho e dizem, não quero sacos plásticos, eu tenho. E nós dizemos, nós os funcionários dizemos assim, é estrangeiro. E eu corrigia, não, é um português que está no estrangeiro. E ela disse, claro, é isso que eu queria dizer. Está a ver, essas pessoas, esses portugueses, que saíram, que foram para a Suíça, para outros países, na Suíça, por exemplo, isto acontece, eu conheço bem, educaram-se, adaptaram-se àquelas regras. E quando chegam aqui a Portugal já não querem outra coisa. Levam no bolso aqueles saquinhos que se embrulham, que não criam muito volume, chegam à caixa para fazer o pagamento, tiram aquilo e metem as compras lá dentro e vão-se embora. Mesmo numa altura em que os sacos ainda são de borla. Portanto, neste caso dos carros é a mesma coisa, nós temos que nos adaptar, temos que reaprender a funcionar com estas regras e não a atuarmos com aquela posição cómoda de que cada cidadão que se desloca leva um carro
é que nós nem sequer temos aquela preocupação de nos juntarmos, até nas locações de emprego, casa a casa emprego, de criarmos este sistema de comunidade, de socialização, de dividir as despesas, e não só se divide as despesas, como se reduzem os carros que atrofiam as nossas cidades e que congestionam e que poluem e que criam insegurança, etc, etc. Mais uma medida em Lisboa. É uma medida correta e eu acho que essa medida tem que se alastrar para outros pontos do país, na minha opinião. Para além pessoal. da taxa turística? A taxa turística também já falámos sobre essa, mas Lisboa está a mexer e o Porto também. É preciso que outras cidades comecem a mexer, porque senão voltamos à situação de há 40 anos, que o país é Lisboa, o resto é paisagem, e quando chegamos ao norte é o Porto e o resto é paisagem. Olha, não podemos chegar a essa conclusão, não podemos ir por essa via. Portanto, as cidades de média dimensão espalhadas pelo país e, sobretudo, as cidades à volta de Lisboa e as cidades à volta do Porto têm que dar da perna, desculpa a expressão, têm que pedalar, têm que ser criativos, têm que demonstrar que têm capacidade de imaginação para avançar com propostas inovadoras. Narciso Miranda. E eu vejo aqui, por exemplo, no norte, no Grande Porto, vejo o Porto a mexer, a criar uma grande dinamização, a cidade está-se a povoar, há muita gente a vir para a rua aos sábados. Uma grande dinâmica no centro do Porto. Quem diria, em 5 anos isto deu um grande impulso. E as outras cidades estão-se a esvaziar. Nós vamos às cidades próximas e aquilo começa a ficar tudo deserto. Ou então começam a ir para os centros comerciais. Ora, é preciso dar vida às cidades. E o Porto percebeu isso há meia dúzia de anos. Narciso Miranda, não poderíamos passar este comentário sem lhe pedir a sua opinião perante aquilo que foram os ataques terroristas em Paris. É dramático, é uma coisa terrível. Este radicalismo não resolve problema nenhum. Tudo o que aconteceu em Paris foi dramático. Tudo, repito, mesmo no após. Porque aquela manifestação, que foi importante, em que os líderes europeus estavam lá todos, tinha ali uma carga de hipocrisia verdadeiramente notável, que só a emotividade dos acontecimentos abafou. Mas eu acho que a Europa tem que pensar... Onde Portugal também esteve representado. Portugal também esteve bem. Olha, não concordo nada com o que ouvi para aí, as críticas que fizeram, que não deram importância ao nosso Primeiro-Ministro e ao Presidente da Assembleia da República. Eu acho que o nosso Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia fizeram muito bem em se colocarem em posições discretas, com grande dignidade e com grande sentido do momento que se vivia, do clima que se vivia. E, portanto, discordo completamente daquelas perspectivas parolas, desculpa a expressão parolas, que eu vi nas redes sociais e aqui em alguma comunicação social relativamente a essa questão. Eu acho que Portugal tem que lutar para se afirmar e para ser respeitado com o seu peso, com a sua importância, noutros momentos, noutros atos. Não nestas coisas das pessoas se porem bicos de pés para apanhar uma câmara de televisão, que é uma coisa, uma tendência natural que nós temos, de querer dar nas vistas. Houve lá cenas de alguns líderes, ou candidatos a líderes, ou recandidatos a líderes, de outros países que fizeram cenas tristes, em bicos de pés, alguns até eram baixinhos, era uma chatice, porque eram encobertos porque estão mais altos, para que as câmaras da televisão aparecessem. Ora, aquele momento era um momento demasiadamente importante ao nível da solidariedade, da afirmação, de uma posição de transmitir que não há medo, que não há receio, que o terrorismo não resolve problema nenhum, o radicalismo também não resolve problema nenhum. Portanto, não estou de acordo com as críticas que foram feitas. Agora, repito, o que aconteceu foi tudo muito mau. Eu acho que a Europa tem que repensar tudo isto e tem que ponderar muito bem algumas medidas que tem que tomar, sob pena do radicalismo se prolongar para além dos atos que são praticados, que matam pessoas, para outros atos que são os atos eleitorais. Eu estou muito pessimista, muito preocupado com o que vai acontecer nas próximas eleições em França, nas próximas eleições que são daqui a dias na Grécia, nas próximas eleições na própria Alemanha, sobretudo na França. Eu estou muito preocupado. Por exemplo, não concordo que não tenham convidado a Sra. Le Pen. A Sra. Le Pen é da extrema-direita, tem dado alguns passos em frente, tem dado alguns sinais positivos, mas corremos o risco de ver a Sra. Le Pen a ganhar as eleições. E eu vou ver como é que se vai resolver o problema. Não se vai resolver o problema da mesma maneira que resolveram agora. Olha, a senhora não é convidada, não tem lugar aqui. Uma maneira de a neutralizar, uma maneira de a obrigar a ceder a algum radicalismo extremista que ela defende, era pô-la no meio
daquele ambiente e daquele clima para ver se ela aprendia, porque ela precisa de aprender a aceitar as regras da Europa Unida, da Europa Democrática, da Europa que respira, da Europa transparente, porque ela ainda não percebeu muito bem essas coisas, mas a verdade é que tem milhões atrás dela do eleitorado de França. E essa é outra das questões que, de facto, a Europa também tem que olhar. Tem que olhar urgentemente. Tem que olhar e enfrentar urgentemente. Não vale a pena enfiar a cabeça na areia. Eu acho que estou a enfiar a cabeça na areia há tempo demais. Estas são duas questões importantes para a Europa. Muito importantes. Para manter a Europa, porque, Exatamente. aliás, as eleições na Grécia podem também aqui ditar... As eleições da Grécia podem dar um abanão. Não vão estragar, mas podem abanar. O problema é o que vem a seguir. É que se isso se repete, eu acho que a Grécia vai ser um sinal e vai dar um grande abanão. Não vai estragar, os alicerces vão se manter, na minha opinião pessoal. O problema é o que vem a seguir. É se isso se repete em mais um ou dois países. E eu acho que há sinais preocupantes a esse respeito. Portanto, a Europa aqui a ter que fazer urgentemente uma avaliação daquilo. Sim, porque a Europa está a pagar a fatura de um certo laxismo. Atuou sempre por omissão. A Europa, nos últimos anos, chegou sempre tarde aos locais adequados. Ia lá, mas ia tarde. Neste caso, a Europa provavelmente vai chegar lá. O que eu espero é que não chegue tarde demais. Muito bem. Narciso Miranda, terminamos então com esta opinião acerca daquilo que se passou na França com os ataques terroristas. Voltamos a ver-nos para a semana. Tenha uma boa semana. A partir de agora, as instituições de saúde podem contratar médicos e enfermeiros para os serviços de urgência, de acordo com um despacho do Secretário de Estado da Saúde. O documento, publicado em Diário da República, refere que, apesar da conjuntura de forte contenção de despesa pública que se mantém, o Orçamento do Estado para este ano admite, em situações excepcionais, a celebração ou renovação de contratos de trabalho, desde que demonstrados ou requisitos cumulativos enunciados na lei, de entre os quais a sua imprescindibilidade. O Ministério da Saúde, levando em conta os riscos decorrentes da não obtenção imediata dos recursos humanos, tido por indispensáveis à inadiável prestação de cuidados de saúde, permite, através deste despacho e a título excepcional, a celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo para acorrer a situações de ausência temporária de trabalhadores. É ainda permitida a celebração de contratos de trabalho de profissionais médicos e enfermeiros para os serviços de urgência por parte dos hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde, com a natureza de entidade pública, empresarial e integrados no Serviço Nacional de Saúde. Estes contratos terão de ser ratificados pelo Ministro da Saúde após solicitação dos serviços e estabelecimento de saúde, que terão de demonstrar a imprescindibilidade do recrutamento. As instituições têm de demonstrar que os encargos com os recrutamentos em causa estão previstos nos orçamentos dos serviços a que respeitam. E ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde, pequena descida da temperatura máxima e ainda pequena descida da temperatura mínima nas regiões norte e centro. Sendo assim, o Porto espera uma mínima de 7 graus e uma máxima de 12, em Lisboa a mínima será de 8 e a máxima de 12 e em Faro a mínima será de 7 graus e a máxima de 14. É tudo por agora, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.